E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos à última live de 2020. O tema de hoje é um tema muito interessante mesmo, tá? Vamos falar de coisas aqui que freiam, que impedem o casal de prosperar financeiramente, aliás, de realizar os seus sonhos. A gente vai falar especificamente de 6 coisas que dificultam o casal de realizar os seus sonhos. 6 sabotadores, tá certo? Muito bem, é isso aí, última live aqui do ano. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Bacana, legal, isso daí. 2021 já tá quase chegando. Junto com ele vem muitas novidades aí. Estou cada dia mais empenhado aqui para trazer um conteúdo bem bacana para vocês, algo que realmente pode e tem o poder, né, de transformar a vida de vocês, tá bom? Se vocês colocarem em prática, assim como foi muito relevante na minha vida e me ajudou a transformar também a percepção que eu tinha do dinheiro, a forma como eu me relacionava com o dinheiro, tudo isso. Enfim, vamos lá. Entrando aqui pro nosso tema, né, pro tema da live, o primeiro sabotador que eu gostaria de trazer aqui para vocês, que essas coisas aqui que eu vou falar hoje, elas realmente impactam, fazem muita diferença no momento ali de você colocar, tirar do papel aquele sonho que você tem, tá certo? E quando a gente fala de casal, não é diferente, né? Aqui eu falo especialmente para casais, né? Eu já passei bastante coisa no meu casamento e por isso eu decidi produzir conteúdo aqui, falar com vocês sobre coisas que podem ser feitas diferentes e que, se feitas diferentes, podem realmente transformar a vida de vocês, né? E esses 6 sabotadores que nós vamos falar aqui hoje, eles realmente dificultam bastante, eles são uma pedra no sapato de quem quer realizar os seus sonhos, tá certo? O primeiro sabotador é a ganância, tá? Deixa eu só ajeitar uma coisinha aqui. Minha mãe já entrou aí. Olá para você também. Então, continuando. O primeiro sabotador que dificulta o casal de realizar seus sonhos é a ganância. Por que a ganância é um sabotador? A ganância, ela pode te deixar cego. Ela pode cegar você. Ganância e avareza são a mesma coisa, né? O que é a ganância? É o desejo excessivo por posses, por dinheiro, por poder. Então, a ganância, esse desejo excessivo por dinheiro, por poder, por bens, por patrimônio, ela pode sim dificultar, aliás, ela pode não, ela dificulta e muito o processo de realização dos seus sonhos. Porque, como eu já disse aqui, ela vai te deixando cego. E ela chega a um ponto que você começa a passar por cima daquilo que é eticamente correto. E você começa a passar por cima até mesmo dos seus valores. Nessa ânsia, nesse desejo de ter poder. Principalmente poder. Porque pessoas gananciosas, elas enxergam dinheiro e poder como a mesma coisa. Se eu tenho dinheiro, automaticamente eu tenho poder. É assim que elas enxergam. Mas a ganância é algo que realmente precisa muito ser abandonado. Ela é um sabotador e ela dificulta e muito a sua chegada na realização dos seus sonhos. Tá certo? Um segundo sabotador, esse aqui eu acho que ele afeta 99% da população. 99%. Eu não vi isso em nenhum lugar, é um achismo meu. Eu acho que deve afetar muita gente mesmo. 99,9% da população. É a pressa. Todo mundo que quer crescer na vida, ou quase todo mundo que quer crescer na vida, tem pressa. Quer que isso aconteça de maneira rápida. Mas
Isso daí é uma grande armadilha. Até existe o ditado popular que a pressa é inimiga da perfeição, tá? Isso é verdade. Porque quando você tem pressa, você acaba tomando decisões muito equivocadas. E a ganância e a pressa juntos, meu Deus do céu, isso aí arrebenta com a realização dos seus sonhos. Dificulta e muito, tá? A pressa, como eu já disse aqui, ela te leva a fazer escolhas muito equivocadas. Eu falo isso porque eu já me meti em cada enrascada por ter pressa para realizar, para conseguir as coisas. Por exemplo, teve uma vez que eu já tinha uma moto e eu queria muito trocar de moto. Eu tava assim louco para trocar de moto. E tinha um amigo meu que tava querendo vender a moto dele. A moto dele tava meio encostada lá e ele não tava usando. E eu falei, então, eu vou comprar sua moto. Era exatamente a moto que eu queria. Só que eu não tinha todo o dinheiro. Aliás, eu teria que vender a minha moto para daí comprar a moto dele. Aí eu negociei com ele, ela falou, não, cara, eu te pago parcelado o restante e tal. Aí beleza. Aí nessa ânsia, nessa pressa de querer comprar a moto desse meu amigo, eu fui lá e rapidamente, ligeiro, coloquei a minha moto à venda. E no desespero para vender a minha moto e comprar a moto que eu queria, eu fui lá e vendi para um cara, mas pensa num camarada que deu dor de cabeça. Eu vendi a moto, ele pediu para mim, cara, me dá 15 dias aí para me transferir a moto, não precisa nem preencher o recibo não, me dá 15 dias que eu ligo para você, a gente preenche e resolve isso aí. E eu no desespero, o cara tava com dinheiro em espécie ali na mão, eu falei, cara, eu vou fechar com esse cara aqui, vou fechar com esse cara. Aí eu falei, fechei com o cara. Meu, esse cara deu uma dor de cabeça, porque passou 15 dias, passou 20 dias, nada dele entrar em contato. Ligava para ele, não atendia, mandava mensagem, não respondia. Por fim, ele respondeu de maneira grosseira. E nisso daí, a moto nem estava no meu nome, a moto estava no nome da minha esposa. E a minha esposa desesperada, me atormentando as ideias, dia e noite, resolve isso, tira essa moto do meu nome. E aí isso foi virando um balaio de gato. Por fim, o cara já estava em outra cidade, eu tive que ir nessa outra cidade que o cara tava, preencher o recibo lá em cartório, tirar uma cópia autenticada e aí vir aqui no Detran da minha cidade para comunicar a venda. E eu passei por todo esse imbróglio, por toda essa situação extremamente desgastante, que custou alguns fios de cabelo da minha cabeça. Passei por tudo isso por um único motivo: pressa. Eu tava com muita pressa de vender a moto e comprar a moto que eu queria. Então, a ganância, que foi o primeiro item que a gente falou, que é um sabotador, que separa a gente dos nossos sonhos, e a pressa, elas são assim destruidoras. Elas dificultam e muito o caminho entre nós e os nossos sonhos. Você pode se meter em uma enrascada se você tiver pressa. Falando, por exemplo, de bolsa de valores. Muita gente tem preconceito com bolsa de valores. Porque, isso aí é cassino, você vai perder dinheiro com isso. Mas sabe quem que perde dinheiro de verdade na bolsa de valores? São as pessoas que têm pressa, que quer ganhar dinheiro rápido, que quer enriquecer rápido. O jogo da prosperidade, o jogo de realizar os nossos sonhos é um jogo de paciência, que é o contrário de pressa, né? É paciência. É o foco no longo prazo. É isso que faz a diferença na minha vida, porque eu também tenho sonhos. Eu não realizei todos os meus sonhos, pelo contrário, eu tenho muitos sonhos ainda. Mas hoje eu já tenho uma outra visão. Depois de tudo isso que eu já passei, e essa experiência que eu contei aqui foi só uma delas. Uma delas só, tem várias histórias de que eu me dei mal por ter pressa. Então, o pensamento que a gente tem que ter é o pensamento do longo prazo.
Existe uma expressão assim que combina muito com isso, que é sem pressa, mas também sem pausa. Sem pressa e sem pausa. Faça um pouco de cada vez. Imagina aí o prédio mais alto que você já viu na sua vida. Prédio mais alto, sei lá quantos andares. Pois é, esse prédio ele foi construído um tijolo de cada vez. Um bloco de cimento, de concreto de cada vez. Ele não simplesmente surgiu do nada. Puf. Então as coisas acontecem, é uma coisa de cada vez. A gente tem que ter isso em mente. É o jogo do longo prazo. Longo prazo. É assim que as coisas funcionam. Esse é o melhor método para a gente conseguir, essa é a melhor filosofia para a gente conseguir realizar os nossos sonhos. O longo prazo. O terceiro sabotador que eu vou falar aqui hoje para vocês é o contrário da pressa. É a procrastinação. O primeiro é a ganância, né? Que é o desejo insano, insaciável de você ter mais, de você conseguir aquilo que você quer, desesperadamente, a ponto até de você passar por cima dos seus princípios. O segundo é a pressa, é você querer conseguir rápido, você querer comprar o carro dos seus sonhos rápido, querer mudar. Tem uma coisa interessante sobre pressa, falando sobre pressa ainda. Toda vez que você antecipa os seus sonhos, você paga juros por isso. Toda vez que você, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui para ilustrar isso daí. Se você tem o sonho de ter um carro lindão do ano, o lançamento do ano, topíssimo das galáxias. Se você tem o sonho de ter esse carro, mas você não tem dinheiro hoje para ter esse carro, o que você faz? Você vai lá e financia esse carro. Dentro desse financiamento tem os juros absurdos, altíssimos. Por que você paga esses juros? Porque você teve pressa e você não esperou o momento de você ter o dinheiro de pagar à vista aquele carro. Então, sempre que você antecipa os seus sonhos, você paga juros por isso. E falando agora do terceiro sabotador, que eu vou falar aqui nessa live hoje, o terceiro sabotador é a procrastinação, que é o contrário da pressa. A procrastinação, o que é procrastinar? Procrastinar é você deixar para amanhã algo que você deixar para amanhã, para depois, algo que você tem condições de fazer agora, de fazer hoje. Em alguns momentos a procrastinação também, pode ser confundida com o perfeccionismo. O perfeccionismo e a procrastinação, eles se cruzam em algum momento. Por exemplo, se você tem o sonho de ter o seu próprio negócio, você tem o sonho de empreender, você fica esperando ali o momento certo, o momento perfeito. Você é uma pessoa perfeccionista, então você fica esperando o momento exato, perfeito, para você tirar esse sonho do papel. Você fica sempre procrastinando, adiando colocar esse seu sonho em prática devido ao seu perfeccionismo. Só que o momento perfeito, exato, para realizar, para tirar o seu plano do papel, ele nunca vai existir. O momento ideal, perfeito, perfeitamente perfeito. O momento ideal é agora. É do jeito que você tem, é com o que você tem agora. Se você não tem todas as condições de colocar esse plano em prática, faça com o que você tem hoje. Hoje. Não fique esperando ter todas as condições perfeitas para você tirar esse plano do papel. Como eu já disse aqui, é um jogo do longo prazo. É um tijolinho de cada vez. Toda casa, toda construção é construída um tijolinho de cada vez. Sem pressa e sem pausa. Um tijolinho de cada vez. É assim que funciona. Esse é o jogo. Então, ganância, pressa e procrastinação são 3 sabotadores que dificultam a realização dos seus sonhos. Dificultam o casal de realizar os seus sonhos.
tá certo? O quarto, esse quarto aqui, ele é perigoso. Ele é extremamente perigoso. O quarto sabotador é o vitimismo. Você conhece alguém vitimista? Ah, eu esqueci de falar também, se você está assistindo essa live aqui, se você está curtindo o que está sendo falado, compartilha aí com seus amigos, vamos fazer aí uma força para que essa mensagem chegue para mais pessoas, né? E o que é o vitimismo? O vitimismo é você colocar a culpa em todo mundo, menos em você. A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Sabe quem que é o único responsável pela não realização dos seus sonhos? É você. Porque por que o vitimismo é um sabotador? Porque quando você transfere a culpa da sua frustração para outra pessoa, então é a outra pessoa que tem que fazer alguma coisa para você realizar o seu sonho. Entende isso? Então a culpa está no outro. É o outro que tem que mudar. Não sou eu. Eu já estou fazendo tudo certo. Tudo certinho. Tudo como manda. Tudo no script. Mas eu não consigo realizar seus sonhos. Então o problema está no outro. Então quando você transfere essa culpa, quando você transfere essa responsabilidade, você se exime de avaliar o que você fez de errado e o que você pode mudar. E isso com certeza te atrapalha na realização dos seus sonhos. Porque veja bem, quando você faz um plano de conseguir algo, de conseguir uma realização que você almeja, esse plano, ele não vai dar certo. 99%, as chances são de 99% desse plano não dar certo. Você vai colocar esse plano em prática e vai acontecer coisas erradas, vão acontecer imprevistos. Então você tem que estar sempre recalculando, vendo aonde você errou, o que precisa ser feito diferente para que você consiga realizar essa sua meta. Para que você consiga chegar aí na onde você deseja. Seja lá o que for que você deseja. Isso aqui é independente. Os sabotadores que eu estou falando aqui é independente do que você deseja. Seja carro, seja casa, seja uma promoção no trabalho, seja abrir a tua própria empresa. Independente. Seja fazer uma viagem fantástica dos sonhos com a sua família. É independente. Independente do que você queira, essas coisas aqui, elas atrapalham no processo de você conseguir realizar aí essas coisas. Tá certo? Então, o vitimismo, ele é algo extremamente traiçoeiro. Porque ele te exime da culpa. Você transfere a culpa da outra pessoa. Isso te tira a responsabilidade de você olhar para o processo e entender aonde você está errando. E o processo de acompanhamento, de recalcular a rota, é um processo extremamente importante na realização, no caminho da realização dos seus sonhos. Porque, que nem eu disse aqui, cara, é quase 100% de chance de que no processo de realização dos seus sonhos, de que o seu plano de realizar os seus sonhos dê errado. Então você vai ter que estar sempre recalculando, vendo aonde você falhou, o que você precisa mudar. Então o vitimismo, ele bloqueia você de fazer isso. Porque daí você vai transferindo a culpa para outra pessoa. Tá certo? Então é um sabotador muito perigoso mesmo. O quinto, cara, esse quinto aqui, ele é pauleira também, cara. Ele é um sabotador muito perigoso também. Esse quinto sabotador dos 6 que eu vou falar aqui, ele é a falta de foco. Cara, isso é complicado. É bem complicado por quê? Porque quando você tem um foco, você faz de tudo para você chegar naquele foco, aonde você tem a pretensão de chegar. Agora, quando você começa a se distrair com as coisas em volta, mas e aí, o que fulano vai pensar de mim? Nossa, e agora, o que fulano vai achar do que eu tô falando? Por exemplo, no meu caso aqui, eu deixei o emprego que eu tinha para vir aqui para me dedicar totalmente a levar a minha mensagem até vocês.
Então, se eu ficasse parado pensando, poxa, o que vão pensar de mim? Cara, larguei um emprego bom, um emprego onde eu ganhava bem. Teve gente que já me falou, você virou youtuber agora, você é influencer, enfim, piadinha assim. E, cara, se eu for me distrair com isso, eu tenho um foco específico. O meu foco, cara, é levar a mensagem de transformação para as pessoas. Esse é o meu foco. Se eu for parar para ficar olhando o que A tá falando e o que B tá falando, o que fulano vai pensar, o que ciclano vai pensar, eu simplesmente vou perder o foco que eu tenho e eu vou deixar de fazer aquilo que eu preciso fazer. Então, por isso é importante você ter o foco naquilo que você quer. Quando você perde esse foco, isso com certeza dificulta a sua chegada ali na realização dos seus sonhos. Tá certo? E, cara, quando a gente fala de casal, esse sexto aqui que eu vou falar, ele é muito, muito, muito relevante quando a gente fala de casal. Casal é composto por duas pessoas. Não é composto de uma pessoa. Mas esse sabotador aqui, cara, ele gera, como é que posso dizer? Ele gera um entrave entre o casal. É como se fosse assim, um puxa para um lado e o outro puxa para o outro. E no final, vocês não saem do lugar. Que é o individualismo. Essa palavra, ela tem que ser banida quando a gente fala de casal. Porque assim, biblicamente falando, quando duas pessoas se casam, elas aqui estão juntas, são uma só. São uma só carne, um só objetivo, um só propósito. Tá certo? Então, o individualismo, ele, além de fazer com que cada um vai para um lado, isso estremece a relação de vocês. E, consequentemente, pode ser que chegue sim numa separação. Sabe, nas postagens que eu já fiz aqui, já teve gente me falando assim... Já teve gente que comentou, cara, minha dica é não case. Se você casou, separe logo. Agora, se você casou e teve filho, mano, então você tá lascado. Então, olha a visão que as pessoas têm do casamento. O casamento, assim, eu vejo que ele se tornou muito líquido na nossa sociedade. Muito líquido mesmo. Eu não sei o que motiva as pessoas hoje a casar. E você que está me ouvindo aqui no ao vivo ou no gravado, eu te convido a refletir. O que te levou a casar? Se o que te levou a casar não é constituir uma família, não é crescer, então você casou pelo motivo errado. Infelizmente. Mas o individualismo, ele não deve existir entre o casal. O individualismo, ele separa, ele estremece. O que é o individualismo? É eu focar no indivíduo, em mim. É isso que é o individualismo. E quando a gente fala de casal, cara, o casal são duas pessoas. Duas pessoas que têm que ter propósitos mútuos. Ah, Denner, mas eu tenho meu sonho, eu tenho um sonho. O meu marido tem outro sonho, a minha esposa tem outro sonho. E aí? Quando você é individualista, você se preocupa só com o seu sonho, só com o seu sonho. Sabe qual que é um dos grandes motivos de descontentamento que as pessoas têm com o casamento hoje? É que as pessoas entram no casamento para serem felizes. As pessoas não entram no casamento para fazer o outro feliz. Elas entram, não, eu vou casar porque eu quero ser feliz. Mas isso está equivocado. Você tem que entrar no casamento, a mentalidade que você tem que ter é de fazer o outro feliz. Assim as coisas funcionam de uma maneira muito melhor. Muito melhor mesmo. Então, quando eu sou uma pessoa individualista, eu não vou querer saber dos sonhos da minha esposa, eu não vou querer saber dos sonhos do meu esposo, tá? Eu não vou querer saber. Eu vou querer saber do meu e como que eu vou trabalhar para realizar o meu. Eu já recebi depoimentos
de pessoas assim, falando, meu marido não tá nem aí, só eu que me preocupo em crescer, eu comprei sozinho, eu comprei sozinho a nossa casa, eu comprei sozinho o nosso carro, só eu sozinho que faço as coisas, meu marido não tá nem aí, minha esposa não tá nem aí. Eu já recebi esse tipo de relato aqui no meu direct do Instagram. Você vê como que o individualismo, ele corrói os relacionamentos. Eu não entendo por que as pessoas entram no casamento preocupadas consigo mesma. Tem um vídeo meu que eu fiz aí, que eu gravei sobre o casal ter que somar as rendas. Cara, esse vídeo foi assim, foi um sucesso. E eu até estranhei, falei, cara, por que esse vídeo é tanto sucesso assim? E pessoas compartilhando, e pessoas marcando outras pessoas. E porque eu achava que aquilo era normal. Porque aqui em casa a gente trabalha assim, a gente trabalha com as rendas unidas. Não existe o meu salário, o salário da minha esposa. O que a gente ganha é pro benefício meu e dela, pro nosso benefício, pro benefício do casal. Não é nem só pensando em mim, nem só pensando nela. A gente cruza os nossos objetivos. Então, assim, fez muito sucesso e isso me fez acender uma luz de alerta de que, cara, isso é algo real. Isso é algo que acontece. Isso acontece nos casamentos, nos relacionamentos. Eu achava assim que era super normal isso daí. Das pessoas unirem as rendas, mas só que não é. As pessoas são muito individualistas. E o individualismo, eu tô batendo muito nessa tecla para ficar gravado na mente de vocês. O individualismo, cara, ele só corrói o relacionamento de vocês. E vai fazer com que vocês não cheguem a lugar nenhum. Ou se chegarem, vai ser bem aquém daquilo que vocês poderiam chegar. Então, assim, quanto mais unido, mais junto, assim, ó, mais junto tiver o casal, maior é a probabilidade de sucesso. É aquilo que eu sempre digo e repito. Quem quer ir mais rápido, vai sozinho. Só que esse mais rápido tem um limite. Você vai até um certo patamar. Rápido, sozinho. Agora, quem quer ir mais longe mesmo, vai acompanhado. Vai aqui, ó, chega muito mais longe, não tem limite. Sabe por que muitas pessoas se divorciam? Sabe por que quando entra em crise, a primeira coisa que as pessoas que vem na cabeça das pessoas é o divórcio? Porque elas consideram o divórcio como uma opção. Não, mas isso não faz sentido, né? É óbvio, se elas querem se separar é porque eles consideram o divórcio como uma opção. Parece óbvio isso que você está falando, mas não é. Enquanto você considerar o divórcio uma opção, ele vai estar lá te assombrando. Ele vai estar lá, ó, eu tô aqui, ó. Ele vai estar lá batendo na porta. A hora que surgir uma crise, uma briga feia, alguma coisa assim, ele vai estar lá, ó. Cara, separa, larga a mão. Difícil demais esse negócio aí de levar casamento pra frente, não vira isso aí não. Porque você tá pensando só em você. Desconsidere o divórcio como uma opção. Considere só dar certo. Eu tenho que fazer isso aqui, dar certo. Aonde nós estamos errando, que a gente precisa corrigir para dar certo. Enquanto você considerar o divórcio como uma opção, ele vai estar lá te assombrando. A partir do momento que você desconsiderar o divórcio, a separação como uma opção, você vai estar forçando esse 1,5 kg de massa cinzenta que você tem aí na sua cabeça a trabalhar. Cara, se vira aí. Me dê uma solução. Vamos sentar aqui, vamos se acertar. Mas isso só vai acontecer se você deixar de considerar o divórcio como uma opção. Deixar de ser individualista, pensar na sua felicidade e começar a pensar na felicidade do outro. Ah, Denner, mas é muito fácil você ligar a câmera aí do seu celular e vir falar isso aqui pra mim. Você não sabe o que eu passo. Você não sabe as dificuldades que eu passo. Cara, de fato, eu não sei as dificuldades que você passa, mas eu sei as dificuldades que eu passo, as dificuldades que eu passei. E, cara, eu já passei por um monte de coisa no meu casamento, cara. Parece até que a gente tem lá 20 anos de casado, de tanta coisa que a gente já passou. A gente já chegou a se separar de casa, de corpos, né? Só não chegou a se separar no papel.
mas a gente já se separou de casa, a gente já teve, assim, períodos, assim, de brigas intensas, um dia sim, outro também, e pelos motivos mais bestas que você pensar. Então eu sei do que eu tô falando. A partir do momento que eu, Denner, decidi desconsiderar o divórcio como uma opção, esse tema saiu da pauta. Porque toda briga, olha só, cara, toda briga que a gente tinha, minha esposa tá assistindo aí, ela pode falar. Toda briga que a gente tinha, esse assunto entrava em pauta. Ah, vamos separar então. Não, segunda-feira a gente vai lá naquele cartório, a gente vai desfazer tudo. Ah, não aguento mais não. Cara, mas ó, depois que a gente tirou esse assunto da pauta, acabou. Nunca mais a gente falou sobre isso. Então quer dizer que hoje a gente não briga mais. Não, a gente tem nossos desentendimentos. As pessoas têm que parar com essa ideia de que vai ser um conto de fadas. De que, a partir do momento que eu sou mais maduro e tudo mais, nunca mais a gente vai brigar. Não, isso não é verdade. Vocês vão ter desentendimentos a vida toda. Lógico que a tendência é que com o passar do tempo, esses desentendimentos diminuam. Mas isso não quer dizer que eles não vão existir. Hoje a gente ainda tem desentendimentos. Menos do que antes, mas a gente ainda tem. A gente ainda tem esse desentendimento. Só que esse assunto, divórcio, separação, saiu da pauta. Entende? Então, deixe de ser individualista. Porque o individualismo, ele é uma soda cáustica para o casal realizar, que corrói a realização dos sonhos do casal. E como que tem que ser esse negócio então, né? Como que tem que ser então? Eu tenho sonho diferente, eu tenho um sonho, ela tem outro sonho, como que faz pra gente chegar num denominador comum? O segredo está na comunicação assertiva. A melhor forma de se resolver isso daí é por meio da comunicação. É você deixar o seu próprio eu, certo? E pensar no benefício do casal. Digamos assim, vamos supor que o homem tenha o sonho de ter uma moto, uma motona. Aquela assim de você chegar num lugar e assim, todo mundo olhar pra você, pô, que motona massa, da hora, maceira essa moto aí. Talvez, vamos supor, essa é a suposição, que digamos que esse seja o sonho do homem. Mas a mulher, ela já tem um sonho diferente, ela tem um sonho de ter um carro, uma SUV, aquele carro maior para caber a família e tudo mais. Na visão de vocês, comenta aí, você que está me assistindo aí, comenta aí. Qual você acha que é o melhor para a família? É uma moto ou um carro? Para quem tem filho ou pretende ter filho, o que é melhor? Comenta aí, você que está me assistindo. Na sua opinião, o que você acha disso aí? Nesse exemplo aqui, que o homem tem um sonho e a mulher tem outro. Qual você acha que é o melhor para a família? Na sua opinião, comenta aí. O que você acha? É a moto? Uma moto seria melhor para a família? Ou é um carro? A Valéria comentou aí, é um carro. Então, se é um carro, eu, marido, eu, homem, vou deixar de lado esse meu sonho para um outro momento. Eu vou colocar como prioridade aquilo que é mais benéfico para a família. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou deixar de lado o meu individualismo e vou pensar no benefício maior do casal. Quando você pensa no benefício do casal, o que vai trazer mais benefício para o casal? Porque agora você não é mais uma pessoa. Você é duas pessoas agora em uma. Duas pessoas em uma. Tá certo? Vocês são uma carne. Tá certo? É assim que funciona. Então, o que é mais benéfico para a família? Essa vai ser a prioridade. Se há objetivos diferentes, eu quero uma coisa e minha esposa, meu marido quer outra coisa, então vamos sentar, vamos conversar de maneira assertiva. O que é uma conversa assertiva? É uma conversa de adultos. Eu falei na última live, estou repetindo aqui de novo. Estou fazendo um compromisso público de fazer uma live aqui só sobre comunicação no casamento. Porque uma das coisas assim que vira a chave de um relacionamento é uma comunicação assertiva. Nós aqui em casa já tivemos assim, cara, arranca-rabos, como diz por aí, né? Arranca-rabos
homéricos, coisas assim, uma briga colossal. Coisas assim de xingar e tudo mais, gritar e falar alto. A gente tinha uma comunicação extremamente agressiva. Era 2 fios desencapados, não podia encostar. E hoje a gente já tem uma comunicação muito melhor. Uma comunicação assim, nossa, nota 10 em vista do que era antes. Nota 10. Ainda dá para melhorar? Óbvio que dá sempre para melhorar. Na nossa vida dá sempre para melhorar. Mas já é bem melhor do que era antes. Então eu vou fazer aqui uma live só sobre comunicação e como isso impacta nas suas finanças, como que isso impacta no seu relacionamento sexual com seu cônjuge, como que isso impacta na realização do sonho de vocês. Isso aí pra mim é chave. Nas minhas redes sociais aqui eu falo mais especificamente de finanças, né? Mas existem coisas por trás que precisam ser ajeitadas, precisam ser arrumadas, para daí a gente chegar na parte mais técnica, digamos assim, falar diretamente sobre investimento, falar diretamente sobre como sair, como pagar as dívidas, né? Então as finanças, elas são muito mais comportamentais do que propriamente técnicas. Está muito mais ligado ao comportamento do que planilha, do que qualquer outra coisa, tá certo? Então, voltando aqui ao individualismo, essa é a chave para vocês conseguirem cruzar ali, mesclar os sonhos de vocês, tá certo? O que é mais benéfico para o casal? É vocês sentarem, listarem assim, ó, o que eu, homem, tenho como desejo, o que você, mulher, esposa, tem como desejo. E aí, dentro daquilo ali, vocês cruzam os dados e disso dali vocês vão tirar aquilo que é mais benéfico para o casal. E aí vocês vão estabelecer a prioridade de vocês. Tá certo? Eu vou fazer aqui agora a recapitulação dos 6 sabotadores que a gente falou aqui. Tá certo? O primeiro sabotador que a gente... Se você tiver alguma coisa aí para acrescentar, algum comentário para fazer, não fique acanhado, pode falar. Pode mandar dúvida também, tô só ajeitando aqui o celular, tá certo? O primeiro sabotador é a ganância. É o primeiro sabotador que a gente falou aqui hoje. Que é o desejo excessivo por patrimônio, por dinheiro, por poder. É o desejo excessivo. Não é errado você querer ter uma condição de vida melhor, ter uma casa melhor, ter um carro melhor, ter uma conta bancária melhor, mais prazerosa de se ver, né? Algo ali no azul, não só no vermelho, né? Então, assim, não é errado você desejar isso. Errado é quando você deseja isso excessivamente a ponto de você passar por cima dos seus princípios e valores. Aí torna-se ganância. E aí a ganância é errada, tá? E ela é um sabotador. Ela te leva a fazer coisas assim até fora da lei, né? Então, não sei se você que está me ouvindo aqui agora, você tem esse problema, tá bom? Mas se tem, abandona isso daí. O segundo sabotador que atinge muitas pessoas mesmo, acho que esse aqui talvez seja o que mais atinge, é a pressa. É querer fazer as coisas rápido, realizar rápido. Isso também te leva a fazer escolhas erradas. Eu até citei aqui a minha escolha errada que eu fiz, né? Enfim, se você perdeu essa parte aqui, eu vou deixar salva essa live assim que terminar, tá? E aí você assiste de novo lá. É a pressa. A pressa te leva a fazer escolhas erradas, escolhas equivocadas. O terceiro sabotador é a procrastinação, que em alguns momentos cruza ali com o perfeccionismo, né? E acaba se confundindo a procrastinação com o perfeccionismo. O quarto sabotador é o vitimismo, que é você querer que você tá sempre colocando a culpa no outro. Isso é um sabotador também dos seus sonhos. O quinto é a falta de foco, é você não ter foco, você não manter o foco naquilo que você quer, você ir se distraindo ao longo do caminho. Seja por alguma coisa que as pessoas falam, seja por medo do que as pessoas vão achar de você, enfim. Esse é um sabotador também. E para o casal, eu acredito que um dos piores sabotadores para o casal conseguir realizar seus sonhos é o individualismo. Que é você pensar só em você. Como que eu vou realizar os meus sonhos? E não pensar no benefício maior da família.
tá certo? Esses foram os 6 sabotadores que a gente falou aqui hoje, tá bom? Essa foi a nossa última live de 2021, tá certo? Aliás, de 2020, essa foi a nossa última live de 2020. Nossa próxima live agora, só em 2021, tá certo? Para você que está me ouvindo ainda em 2020, te desejo um excelente 2021, que você consiga, que você coloque em prática, tire do papel os seus planos, os seus sonhos, tá certo? Me siga por aqui nas minhas redes sociais, que você vai receber muito conteúdo ainda sobre como organizar as finanças, como realizar seus sonhos, como tirar os seus sonhos do papel, tá certo? Essa foi a nossa live de hoje. Espero que de alguma forma você tenha sido beneficiado, tá bom? Com o que foi falado aqui. E é isso aí, até a próxima.